Pronto! E Que aí, honra, meu amigo, você me dá nessa tarde. você tá bem, querido? Tô aqui, ó, no café, Olha aí! te aguardando. Um brinde aí, um brinde de café. Eu estava aguardando esse momento com santas expectativas. Que legal, muito bom. Tenho um prazer de estar contigo. Você é uma pessoa muito querida, por quem eu preservo um amor muito grande no coração e estar convosco, estar aqui para servir a essa audiência, né, da Mocidade Batista Independente é realmente algo muito rico para mim, prazeroso. Bom, Certamente eu também sou edificado nesse processo poxa, aí. valeu, obrigado, hein? Ó, café de verdade, ó. É de verdade. Me diga aí, e você é com açúcar ou sem açúcar? O meu é sem açúcar, cara. Ótimo. Bom, esse sim, Mas é aí eu do vou te nosso. dizer qual é o segredo, porque não dá para colocar mais açúcar, eu tô tomando cappuccino. Ah, é? E ele já tem Cappuccino é bom. açúcar, né? E bom, eu, antes da introdução aqui, eu pedi para que o pessoal compartilhasse onde eles estão. Eu vi Sim. gente aqui de Porto Alegre, de Altamira, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, vários lugares. E Será que tem eu gente da sou muito nossa na terra? Tem gente da nossa tem, eu terra vi que está aqui, aqui? eu vi gente da Bahia aqui, eu Opa! vi. E por falar em nossa terra, olha o que eu tenho aqui, irmão. Olha, esse aqui, se você não tem, eu vou ter que mandar para você. Meu Olha, Deus olha, do olha céu. a foto, olha Olha só. aí. Olha Meu a foto. Jesus. Aí Aqui é o tem um seguinte, pouquinho de eu tô com tempo, um né? informativo aqui, permita me falar, se você quiser eu falo Por pastor, favor, ó, meu irmão. vamos lá? Que isso? Ó, o Ceará tá na área com a gente aí. Olha só, eu estou com um informativo aqui da época que eu liderava a MOB estadual no estado da Bahia. E no dia 14 de agosto de 2004, tem o quê? 16 anos. Meu Deus. Ó, tem Vitória da Conquista aí, é em sua terra. Pô, Olha quase aí, sua Vitória terra. da Conquista. Na verdade, sua terra é Itapetinga, né? Ou não? Mas eu praticamente fui criado em Vitória da Conquista. Cheguei É, lá com 9 anos, né? Toda a minha é. história, inclusive ministerial, de liderança, foi gerada ali, né? E conquista. A gente vai É, falar sobre isso. Eu quero depois vamos. pedir para você trazer um pouquinho aí de história também, um pouco de linha de tempo, de quem foi o Aécio. Eu acho que é muito gostoso. Eu sei que o tempo vai passar voando, porque boas conversas a gente nem É vê. verdade. Depois eu vou pedir para você trazer um pouquinho de linha de tempo aí, quem foi o Tudo bem. Aécio, por onde passou, por onde começou, onde está. Eu gosto, acho que isso inspira muito quando a gente olha para a vida da pessoa, né? Quando a gente vê o que a pessoa faz, a gente quer saber um pouco não só o que faz, quem é essa pessoa, de onde vem, onde ela está. É gostoso saber disso. É Bom, o que eu verdade. estava falando é de um tempo que eu era líder da MOB Juventude lá no estado da Bahia, e nós promovemos um encontro de líderes de jovens. E você foi o preletor. E eu Olha não só. esqueço, são muitas coisas eu não esqueço. Desde aquele dia você tem sido uma influência na minha vida. Eu já te disse isso várias vezes pessoalmente. Eu digo aqui para que muitos saibam, das pessoas, de muita gente que me inspira, você é uma delas, Puxa, de eu fico, liderança. fico muito honrado com isso, né? Pode ter certeza disso. O que você diz é o seguinte, naquele encontro, eu quero começar com esse bate-papo, tá? E depois a gente vai falando um pouquinho da sua história, a gente mistura aqui, não tem problema não. O que você disse aquele dia foi o seguinte, do desafio futuro que estava por vir. Olha só, eu nunca esqueço. A cada para cada pastor existe um grupo ali de 50, 60, 200 pessoas. E você disse que com o tempo isso ia mudar. Você disse que no futuro seria 200 pastores para cada membro. Eu acho que mais do que nunca chegou, e principalmente nesse momento de pandemia. Meu Como é que você Deus. me explica isso hoje? Fala disso hoje. Eu acho que eu devo ter feito algum trocadilho com a história das 100 ovelhas. E assim, na época, na Bíblia, conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. Chegará o tempo Uhum. em que uma ovelha terá 100 pastores, né? E Poxa me vida. parece que essa é a verdade que estamos vivendo agora, né? Em Sim. razão, e isso é tão curioso que a gente já vinha, né, diante de um movimento aí de globalização e de movimento exponencial que coloca tudo muito perto, tudo muito dentro do mesmo ambiente. Quer dizer, nós já estávamos vindo com uma velocidade de aproximação de pessoas de vários lugares de uma forma muito intensa. Mas agora, Uhum. dentro desse período de pandemia e quarentena, todos nós compulsoriamente fomos lançados nesse ambiente virtual, de modo que agora, meu irmão, está todo mundo envolvido assim. E é tão curioso que essa declaração que você está ressaltando, ela é muito próxima do dia de hoje.
Você tem aqui a sua turma que está aqui conosco, daqui a pouco, terminando a live, ele passa o dedo, aí já tem outra pessoa falando outra coisa, e ele vai passando, e isso ao mesmo tempo que é positivo, também é preocupante, né? Porque ao mesmo tempo que é positivo, eu estava vendo você falando no seu story sobre essa questão de conteúdo, né? De gerar conteúdo dentro das próprias lives. Eu acho muito curioso que tem gente que coloca tanta bobagem, meu irmão, tanta coisa sem nenhum... Bom, não vou entrar... Coisa de critério, né? Vai jogando, né? Mas a verdade é essa, que a gente está nessa geração, Eliseu, de pessoas que são assim, que estão ouvindo 100 pastores, e o pior, ele ouve os demais e usa aquele a quem ele mais aprecia como parâmetro para dizer a você qual deve ser o seu perfil, né? E isso é muito curioso. Deixa eu contar uma história a você rapidinho, que quando eu pastoreava lá em Vitória da Conquista, eu dirigia uma igreja no bairro Candeias, né? A Assembleia de Deus Candeias, talvez tenha alguém aí que seja da região, junto com o pastor Henrique, que hoje é um pastor de uma bela igreja lá chamada Batista Candeias, né? Eu dirigi essa igreja com ele. E foi um fato curioso, que uma quinta-feira, me lembro como hoje, uma quinta-feira eu estava pregando uma mensagem, eu não sei sobre quem, eu não me lembro exatamente a mensagem, eu estava pregando, e terminada a mensagem, um irmão muito querido, ele era o meu operador de som, e veio assim, disse assim para mim: pastor Aécio, a gente precisa comprar um computador, naquela época, né? Computador para gravar essas mensagens. É muito rico, muito bonito. Tal. Quando ele foi falando isso, eu fiquei meio envaidecido, né? Meio vaidoso. Olha só, o irmão gostou da mensagem que eu preguei. Aí ele termina dizendo assim: agora, pastor, se o senhor tivesse ouvido o pastor Jorge Linhares pregar sobre o que o senhor está pregando, aí o senhor ia ver aquela coisa. Quando ele disse isso, Eliseu, foi como se colocar, sabe quando você fura uma bexiga? E aí tudo que estava lá, aí esvazia. E eu fiquei olhando, cara, pensando assim: meu irmão, o cara está me comparando. Eu estou lá no interior da Bahia. É isso que eu digo. O perigo que você ter 100 pastores para uma ovelha é que essa ovelha passa agora a pegar aquele pastor que é o próximo, que é o do próprio rebanho, e exigir dele uma performance que seja igual a outra. Por causa disso, alguns líderes, meu irmão, estão fazendo tanta loucura para esticar o evangelho, para inovar, para trazer coisa que nem tem na Bíblia, em nome dessa concorrência, né? Que isso é muito preocupante. Então, eu me vi naquele momento lá, eu acho que há uns quase 20 anos atrás, uns 22 anos atrás, eu me vi já naquele momento desafiado a ter que ter uma mensagem. Olha o que minha ovelha disse: se o senhor tivesse ouvido o Jorge. Como é que ele ouviu o Jorge? Porque ele estava na televisão. Então ele assistia no sábado 6 pastores, no domingo estava lá para ouvir a gente, e ele queria algo que estivesse no mesmo nível, afinal de contas, né? Uma vez que a comunicação, essa comunicação já tinha dado acesso, né, a ele, a esse tipo de pregador, aí esse é o risco dessa geração também. Porque agora a gente fica assim, né? Você está tentando construir um conteúdo legal, focado mesmo no crescimento, desempenho da pessoa, fazendo com que a pessoa se aproxime mais de Deus, e ao mesmo tempo eles estão passando o dedo aqui e assistindo outros que estão falando cada heresia, cada loucura, assim, rapaz, e agora, né? Perfeito, é isso mesmo. Por um lado, tem um lado bom, um lado positivo de ouvir algumas pessoas, mas ao mesmo lado o risco, né? E isso que você fala me chama a atenção. Não é algo que eu quero para o meu discipulado, para o meu crescimento, que vai crescer. Não, é algo que vai dar... é um descargo de consciência, não sei se é isso. Olha, eu penso assim, tal pastor pensa assim. E o dia que ele falou algo que não é o que eu acredito, ele já pula, vai para outra. Poxa, isso é bem isso. Mais ou menos por aí. Esse é o risco, né? Mas que eu quero aproveitar. Algo, Eliseu, você falar de uma coisa de 2004, cara. É o que 2004. anos atrás, eu estava me preparando, quase vindo para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 2005. Olha que coisa. Eu vim em 2005 para cá. Eu vi alguma coisa aqui, ó, no seu livro. Estou com o seu livro aqui, ó. Opa! Liderança Disposicional. Estou com ele aqui na sua mão. Que legal. E eu vi que você falou algumas coisas e tem um pouquinho também sobre... Você conta um pouco sobre sua vida também no começo. E também eu vi algo online que você fez também, um curso para liderança. Sim. E aí eu acho que cabe a gente talvez entrar nessa parte aqui. Sim. Onde você fala de primeira influência. Você fala da influência da sua mãe.
como liderança. Eu acho que é isso que você fala. A sua mãe como primeira influência. referência de liderança. Referência. Por quê? Conta pra gente um pouco dessa referência, dessa história sua. Eliseu, deixa eu contar essa história que é muito interessante também para a tua audiência, quer dizer, para nós de modo geral. O que acontece? Eu nasci em Itapetinga, no interior da Bahia, com 9 anos, mas eu nasci no dia 1º de abril, olha que curioso. E no dia 23 de maio, 1 mês e 23 dias depois, o meu pai faleceu. Quando meu pai morre, né, deixa minha mãe com 32 anos e com 8 filhos. Uma congregação, né, meu irmão? 8 filhos. 32 Tem congregação anos. Menor, tá? E o pior é o seguinte, a mais velha tinha 11 anos e eu com 1 mês de idade. Então você imagina que liderar uma mulher com 32 anos, dentro daquele contexto, liderar uma equipe de 8 crianças e encaminhá-las para a vida, né? Realmente é uma grande referência de liderança. Quando eu falo isso, eu digo assim, a minha mãe é uma referência de liderança, porque apesar de não ter uma posição, aí por isso a gente vai falar sobre isso. Disposicional, né? Apesar de não ter uma posição, ela desenvolveu competências de liderança, meu irmão, que coisa linda. De poder encaminhar, saber disciplinar, de saber engrenar a equipe, de saber fazer com que nós focássemos no objetivo. Então, uma série de coisas na simplicidade dela. Então, ela foi minha referência de liderança. 9 anos de idade, eu fui para a Vitória da Conquista, fiquei lá até os meus 31 e vim para São Paulo. Né? Eu trabalhei como jornalista, trabalhei como professor, né? Que é a minha primeira formação, é letras, né? Portanto, trabalhei como professor no Estado também. E teologia, jornalismo, tudo isso é uma área na qual eu transito. Né? Eu vim para cá em 2005 fazer o meu mestrado em teologia e aí entrei já em 2005, quando eu estava fazendo o meu primeiro trabalho no mestrado, que era sobre ética cristã do trabalho, né? Sobre a questão da ética do trabalho, da essência do trabalho, da ética cristã do trabalho e a ética no trabalho. Então, comecei a fazer um trabalho sobre isso e aí acabei, Eliseu, mergulhando dentro de uma realidade corporativa e a partir daí comecei a trabalhar muito questão de liderança, questão de engrenagens de gestão. É muito curioso. Faz muito sobre espiritualidade no trabalho também, né? Esse termo é bem presente. Claro, porque olha bem, olha que a minha tese lá em 2005, minha tese não, uma monografia que fiz, era sobre a ética cristã. E a ética cristã não está desprovida de espiritualidade. Então, desde então, eu já estava trabalhando a relação da espiritualidade dentro dessas questões, dentro desse cenário, digamos assim, o cenário paralelo à igreja, né? Não apenas... Eu dizia sempre assim, e sempre prego isso na igreja, se você tem uma vida cristã que está mapeada às 4 paredes e não te permite expressar essa realidade fora, provavelmente você está sufocando o próprio chamado. É porque o nosso chamado não é para 4 paredes, é para fora. Então, como é que eu posso exercer? Assim, o meu chamado é abrangente. Ele envolve igreja, envolve empresas, envolve Estado, envolve educação, envolve, e famílias. Né? Então, nesses 5 aspectos, a gente tem que entender que são as 5 instâncias de sustentação social. Falei de 5 instâncias de sustentação social. Igreja, empresas, Estado, educação e família. Essas 5 requerem a nossa presença como cristão, exercendo o nosso papel como cristão. Então, por conta disso, eu acabei saindo para esse cenário também corporativo, desenvolvi uma série de trabalhos, fiz uma especialização em liderança. Hoje eu faço parte do grupo de excelência em administração estratégica e planejamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo. E por isso eu acabei trazendo esse conceito de liderança disposicional, que também é muito rico. Eu não sei nem se vai dar tempo de falar tanta coisa, mas Vamos tentar. Vamos tentar. Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente poderia tentar trabalhar cada um dessas estações cefadas, 5, não sei o que chama, pilares, alguma coisa. Eu falei de instâncias, né? São 5 instâncias de sustentação social, né? Sim. Legal. Aí, uma outra proposta que eu também estou tentando a gente caminhar e depois a gente vai aplicando isso, essas instâncias que você cita, a gente pode trazer também, tem a liberdade para trazer conforme a gente vai caminhando aqui. O que eu pensei assim? Quando eu pensei em um bate-papo como esse, e falando com você, a primeira pergunta que me surgiu é: qual é o líder que o momento exige? Quem eu preciso ser agora? Um novo tempo pede-se um novo jeito de liderar. Não dá para ser o mesmo líder de sempre agora.
Mas eu vou te dizer, o presente, o momento agora está exigindo é um perfil de liderança que há anos já vinha sendo sinalizado. Por isso que, há tempos atrás, quem estuda liderança sabe, de algum tempo atrás, se fala muito sobre o líder do futuro. Que líder do futuro é esse? Esse é agora. É o líder de agora. Chegou, o Falava futuro sobre o chegou. líder do futuro, do pensamento do bold, de pensar no futuro. Só que, por incrível que pareça, isso ficou só no discurso e muita gente não se preparou para a demanda, para essa realidade. Uma realidade que, obviamente, assaltou todo mundo, porque veio de surpresa, visitou a pobres e ricos ao mesmo tempo e desconstruiu fundamentos. E as pessoas agora precisam assumir um novo papel de líder. Então, qual é o líder que a atualidade requer? Aí eu vou ser tendencioso. É o líder disposicional. Bora lá. Então, É o líder fala desse líder. Então, deixa eu falar do líder disposicional. Na verdade, a gente, toda vez que falava de liderança, aliás, algumas pessoas ainda são assim. Semana passada eu estava fazendo uma live com uma pessoa e ele estava o tempo todo viciado na ideia de entender líder como uma posição. Então, nós sempre pensamos liderança como posição, né? Olha, fulano é líder. O que a gente pensa? Está à frente, na posição à frente, está posicionado à frente, ele está acima, tal. Então, esse pensamento posicional de liderança fez com que algumas pessoas cometessem alguns equívocos, né, em torno da sua própria, do próprio exercício da liderança. Primeiro equívoco, eu vou esperar a posição para poder liderar. Primeiro equívoco, né? Quando eu estiver na frente da juventude, quando eu estiver na frente da igreja, quando eu estiver nisso, quando eu for gerente, aí eu aprendo a liderar. Primeiro equívoco. Então, a liderança, quando ela é pensada posicionalmente, ela retarda a sua capacidade de desempenhar competências. Ok? Segunda coisa, esse equívoco de achar que a liderança é posicional fez com que as pessoas que não têm uma equipe não compreendessem que o cenário hoje requer competências de liderança para qualquer pessoa. Não importa se ele está na chefia ou se ele está cá na sustentação. Todos os colaboradores de qualquer empreendimento, qualquer, digamos, organização, precisam desenvolver a competência de liderança. Por quê? Porque a liderança começa na autoliderança, self-leadership, na autoliderança, liderar a si mesmo, e nesta caminhada vai se expandindo para liderar as próprias... O que seria liderar? O que é liderar? Né? Vamos conceituar aqui. Liderança é a capacidade de conduzir e inspirar pessoas em torno de um alvo, em torno de um propósito, até atingir um objetivo. Ok? Simplifiquei aqui ao máximo, né? Vou falar ainda mais com escritor aqui para líderes também. Mas assim, simplificando ao máximo. Toda a capacidade que eu desempenho para inspirar pessoas, então eu penso aqui, olha, começo me inspirando a mim mesmo. Eu estou conseguindo nutrir o meu coração de entusiasmo, de vontade. Eu estou conseguindo me inspirar, né, para fazer alguma coisa. Então, começa por aí. Segundo, no meio onde eu estou, não existe ninguém isolado, tá? Ninguém está isolado de nenhum processo. Você tem família, você tem pai, tem mãe, tem amigo, tem irmão. No meio onde eu estou, eu tenho exercido esse papel de influenciador? Eu consigo inspirar pessoas para fazer com que o objetivo coletivo seja atingido, seja alcançado? Ou eu estou sendo apenas um integrante do grupo? Né? Aliás, eu não vou nem entrar nesse mérito, a gente vai ter que ter outra live para falar sobre a diferença entre grupo e equipe. Grupo é uma coisa. Pessoa que está vivendo, que tem a mentalidade de grupo, ele pensa o seguinte: eu tenho que fazer apenas o que eu entendo dentro da minha capacidade para o meu desempenho, eu não estou nem aí para o outro. Isso é mentalidade de grupo. Equipe é diferente. Equipe é aquela que todos estão conjugados trabalhando por um propósito comum. Então, migrar esse pensamento é algo também que requer para essa geração, porque nós não temos mais como administrar a vida sozinho, pegar aqui a coisa... Aliás, Salomão já dizia isso há tempos, né? Quem se isola, insurge contra a sabedoria. E nós precisamos entender que este é o momento de nós darmos as mãos para conseguir atingir propósitos em coletividade. E isso é também um papel de líder, tá certo? Então, esse líder não precisa estar posicionado. Ele é disposicionalmente alguém que inspira, alguém que muda, alguém que provoca, alguém que traz sugestões, alguém que oferece soluções. Este líder disposicional é o líder que o cenário requer.
Uau. Agora, se a gente pudesse dar nomes, a gente falou um pouco do perfil do líder, o líder disposicional, e bem esclarecido. Se a gente pudesse dar nome para os desafios agora, desse momento, que esse líder disposicional vai encarar. Olha, Consegue citar nós estamos alguns? vivendo a geração, eu disse a você que há tempos Como atrás, pastor, vamos pensar aqui no líder de jovem, o cara está lá cuidando de uma juventude, ou um pastor. Vamos uhum, pensar nisso. vamos pensar no líder de jovens. Eu vou dizer assim, eu não vou dizer de desafios, mas eu vou dizer de competências. Quais são as competências que esse líder do jovem tem que desenvolver hoje para que ele seja bem-sucedido onde ele está, não é? Dentro da sua Ok. realidade, né, de liderança. O que ele tem que fazer? Ele tem que desenvolver pelo menos, eu vou falar de 5, tá? Pelo menos Tá, 5 bora lá. competências fundamentais que estão totalmente atreladas à inteligência espiritual, que é um outro tema, que estão atreladas à inteligência espiritual. Primeira competência se chama conhecimento. Ah, você já sabia, né? Conhecimento. Segunda, entendimento. Terceira, sabedoria. Quarta, habilidade. E quinta, personalidade. São 5 competências que ele precisa engrenar para poder, se ele enquanto líder, tá? Ele enquanto líder, ele desenvolver a sua capacidade de inspirar pessoas. Conhecimento é mais do que informação. Então, atenção, líder. Não pense que você tem conhecimento só porque você tem Google. Google só tem informação, não tem conhecimento. Uma Conhecimento é coisa é saber o que... conhecimento, outra coisa é informação. Ora, Não confunde, informação, né? para começar, informação é apenas a coleta de dados. É como se você tivesse um quebra-cabeças, tá, desmontado. E você tem as informações todas ali. Agora, o conhecimento é montar isso. É saber o que fazer com a informação. A Tá informação certo. são ideias soltas. Conhecimento são conjugadas. Então, é necessário que o líder tenha não informação. Informação, sim, porque o conhecimento vai ser gerado por essa informação. Mas ele não apenas viver de informação de Google. Ele tem que desenvolver conhecimento. E quando é que ele desenvolve conhecimento? Quando ele consegue trazer para a vida, para a sua realidade prática, para o seu comportamento, porque o conhecimento que não é transformado em comportamento, ele é mera informação. Agora, Certo. quando ele é aplicável, quando ele consegue trazer isso para a vida, aí sim ele mostra que tem conhecimento. Claro que eu poderia aqui falar de várias instâncias do conhecimento, né? Falar do conhecimento empírico, falar do conhecimento do autoconhecimento, falar do conhecimento científico, do pragmático, Certo. mas não é o caso aqui. Apenas dizer o seguinte: a primeira competência a ser desempenhada é conhecimento. E conhecimento é saber o fato e o quanto esse fato poderá ser aplicado para a minha mudança. No meu livro eu falo de um processo de conhecimento que é cíclico, né? Que é conhecer, inventar, produzir. Começa com o conhecer é descobrir, tá? Descobrir, inventar, produzir e refletir. É nesse ciclo que o conhecimento se processa. Ok. Descobrir, aí você descobre pela informação. Inventar, capacidade criativa a partir daquilo que você recebeu informação. Produzir, que não adianta também ter só ideia sem ter execução. É apenas o poema sem o ergon, né? Poema é Opa. a capacidade criativa, ergon Certo. é a operacionalidade. Então, ele tem que tem que produzir e refletir o que produziu. Aí, quando ele reflete, aí volta o ciclo. De novo, descobrir, inventar, produzir, refletir, descobrir, e vai nesse ciclo. Esse conhecimento é contínuo, nunca para. A pessoa que pensa que já sabe tudo, já se desabilitou para qualquer tarefa, porque nós precisamos conhecer o tempo inteiro. Ok? Perfeito. Entendimento é diferente do conhecimento. Olha que curioso, Eliseu. Conhecimento, eu vou usar já que ele está falando com juventude aqui, ó. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Entendimento é não colocar o tomate na salada de fruta. Entendimento é a capacidade de julgar a consequência dos atos. Entendimento vai além do conhecimento, porque entendimento já está relacionado com inteligência. Olha bem, conhecimento não está tão associado com inteligência, tá? Conhecimento são informações que você busca. E Legal. estas informações transformadas no processo, né, daquele processo cíclico que falei, te levam ao entendimento. Porque se você tiver conhecimento e não tiver entendimento, você vai fazer besteira. Se você tiver o conhecimento que o fogo queima, mas não tiver o entendimento de que não pode pôr a mão no fogo, você vai se queimar. Tá certo? Perfeito. E o que Certo. é sabedoria? Sabedoria, até que a própria palavra, né, saber,
Sabedoria. Doria, esse sufixo, refere-se a mais do que o conhecimento em si. É você estar no nível de excelência do conhecimento. Mas eu vou filosofar com Aristóteles na metafísica. Né? Metafísica, ele dizia que conhecimento é saber que o fogo queima e sabedoria é saber por que o fogo queima. Ou seja, sabedoria é saber o porquê das coisas. Sabedoria é se questionar sobre o porquê dos teus atos. Sabedoria é você sempre ir no mais profundo para você entender a essência, entender a base, né? Entender a raiz. Por esta razão é que eu digo que conhecimento está do ponto de vista técnico e cognitivo, entendimento está no ponto de vista emocional e psíquico, e sabedoria espiritual. Sabedoria é inteligência espiritual. É na sabedoria que as outras áreas são aperfeiçoadas. Então, para encerrar, depois vem a habilidade. Habilidade é tudo aquilo que você desenvolve a partir do treino, da experiência, da observação. Habilidade é desenvolvível. Você não nasce com habilidade, você desenvolve habilidade. E essa habilidade de liderança, que eu não sei liderar, por isso eu não vou. Tem gente que não aceita o desafio porque ele acha que ele não tem habilidade para. A habilidade se desenvolve a partir do cenário, do ambiente, do meio, por aí vai. E, por fim, personalidade, que, para mim, é a base de tudo. Personalidade é a soma do caráter mais temperamento. Caráter é o que você é quando está sozinho. Temperamento é o que você é sob pressão. Caráter é a essência que está ou não cravada ou cheia de princípios. A ausência de princípios é a ausência de caráter. Porque quem tem caráter necessariamente requeriria princípios para si. Então, o caráter é a base. Então, esse cidadão que está agora nos acompanhando, que tem conhecimento, entendimento, sabedoria, habilidade e personalidade, ele já está apto para fazer um excelente trabalho. Eu vou falar de excelência mesmo. Excelente é tudo que excede ao mínimo necessário, é o que vai além, é o que vai para o extraordinário. Então, e aí não importa a área. Então, o que é legal que eu percebo, por mais que pensando aqui em tudo que você está falando, eu percebo algo legal. É algo que se aplica em qualquer esfera de liderança. Em qualquer esfera. Aliás, eu vou até te dizer, para a vida... Não dá para separar, né? As competências de liderança, elas têm que ser disposicionais. Porque essas competências, por exemplo, estou falando aqui, competências de liderança, mas que precisam para a vida, para o dia a dia. Eu preciso de conhecimento, entendimento, sabedoria, habilidade e personalidade? Claro! São os fundamentos, são princípios fundamentais. Sim, sim. Então, se eu consigo trazer isso para a minha vida, eu vou usar para a escola, vou usar na empresa, em qualquer ambiente que eu estiver, eu vou poder desenvolver eu vou usar os termos aqui da modernidade, né? Eu vou performar na zona da excelência quando eu tenho tudo isso. E aí o jovem que olha agora, acompanha a gente, fala como conquistar tudo isso, como adquirir tudo isso, qual que é a escola, qual que é o livro, qual que é a vida. Claro, não dá para ler tudo, não dá para... É muita informação, é muita coisa legal acontecendo. Esse jovem fica agora, tipo assim, dando formiga nos pés. Cara, é isso que eu quero para minha vida. E ao mesmo tempo parece que ele se sente distante. Uma vez eu vi, dentro dessa minha fala aqui, eu perguntei a um adolescente tinha uns 17, 16 anos. Falei, e aí, o que você curtiu? Mobiliza, tal, conferência Mobiliza? E tinha vários preletores. Só, eu gostei mais de tal preletor do que de tal. Falei, por quê? Porque aquele que falou, ele é muito bom, mas ele também contou as misérias da vida dele. Eu falei, poxa, eu sou igual a esse cara e posso chegar lá. E o outro não, o outro só contou coisa boa. Eu falei, esse cara aqui é um semideus, aqui eu tô longe. E aí o cara que vê, como é que a gente faz ele ver a possibilidade de adquirir todas essas competências que a gente acabou de falar? Primeiro tem que dar o primeiro passo, né? O primeiro passo. Ninguém vence uma maratona sem dar o primeiro passo. Então, a gente não pode pensar assim na completude, né, da excelência sem que você ande. Né? Eu sempre digo também, Eliseu, e é importante dizer isso, excelência não é perfeição, é o caminho para. Tá? É o caminho para a perfeição. Porque quando a pessoa pensa que excelência é perfeição, vai dizer, eu nunca vou ser excelente na vida. De fato, do ponto de vista da perfeição, quem será? Me diga quem é perfeito. Paulo diz assim em Efésios. Em Efésios ou Filipenses? Filipenses, né? Quanto à perfeição, irmãos, não julgo tê-la alcançado. É alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas para trás, prossigo para o alvo, que é a perfeição, da soberana vocação. Então, a perfeição, ela é inatingível. É como a assíntota matemática. Quem sabe o que eu estou falando aí está entendendo.
você chega perto, mas nunca desvenda. Chega perto, mas não conclui. Então, a perfeição é isso. Enquanto estivermos aqui com cabeça e coração no céu e pé na terra, a perfeição é inatingível. Tá? Mas o caminho para a perfeição é toda a zona que vai do mínimo necessário ao máximo excelente. Posso dar um exemplo sobre isso? Bora lá. Eu gosto muito de falar de excelência. Eu gosto demais. Para mim, excelência, grave isso aí e anote quem puder. Excelência é tudo aquilo que excede excelência ao mínimo necessário. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Você está fazendo prova, qual é a média? Qual é a média normalmente? A média é 7? Algumas 5, outras 7. Na minha época era magistério, era 7. Hoje eu não sei como é que tá. Hoje está facilitando. Daqui um dia está 3. Vamos pensar em 7 de média para a gente levar a média lá para cima, tá bom? 7. Melhor por cima, nivelar por cima. Bora lá, 7. A média é 7. Eu vou repetir. A média é 7. Então, o mínimo necessário que eu preciso para passar é 7. 7, mínimo. O mínimo necessário é 7. E a média é 7. Então, eu digo que a mediocridade é o mínimo necessário. Se você só faz o mínimo necessário, no máximo você foi medíocre. Então, o que você faz para sair da mediocridade para a excelência? Então, pensa bem. Tudo que estiver abaixo da mediocridade é incompetência. Ok? O que estiver acima da mediocridade é excelência. Tudo que excede ao mínimo necessário. Então, o mínimo necessário é 7. Tudo que é ceder ao mínimo necessário é zona de excelência. Então, tem 3 níveis de excelência. 8, 9 e 10. 3 níveis. Certo. Eu posso não estar no 10, mas se eu estiver no 8, eu já estou no nível de excelência. Entende? Por bem que às vezes a gente é aquele aluno, permita-me falar todo aqui, colocando todo mundo junto aqui como irmãos queridos aí, a galera que está querendo avançar juntos e aprender juntos. É aquela velha frase, a gente estuda para passar, né? Estuda para ter o Nós somos tão medíocres, Eliseu, somos tão medíocres a ponto de nos contentar com a mediocridade. A mediocridade, na verdade, eu vou até dizer assim, a gente é tão incompetente que a gente se esforça para ser medíocre. Porque a média é 7. Aí o professor eu te pergunto, você é professor também, não é ou não? Sim. Eu sou professor. Fui muito tempo professor. Sim. A minha pergunta é a seguinte, o professor dá conteúdo para 7 ou para 10? Para 10. Ele dá para 10. Só que Sim. o aluno está tão abaixo da mediocridade que ele se esforça para tirar só 7. Sabe como que é? Lá na Bahia era assim, na nossa terra. A média era 5. Portanto, eu precisava de 20 pontos no ano para passar. Não era assim? Mas digamos que eu fosse um bom aluno e na primeira unidade eu tirava 10. Na segunda unidade eu tirava 8. O que eu fazia na terceira e quarta? Qualquer que vier lucro. Tipo... Relaxava, cara. Por quê? Porque você só precisa de 2 pontos. Ou seja, a gente está tão condicionado à mediocridade. Isso é uma cultura inconsciente. E outra, isso quando a gente não... Isso quando a gente não compara com o outro. Não, mas o outro foi pior. O outro foi pior. O outro que tirou 5. Isso é terrível, isso é terrível. E aí, se você traz isso para o campo da liderança e traz isso para a realidade da igreja, a gente percebe o quanto a igreja... E eu vou falar um negócio aqui que depois você vai ter que corrigir, tá? Aproveita e digo que isso pode ficar gravado depois, tranquilo? Vai para o YouTube, vai para tudo. Algo aqui muito sério. Mas fala, vamos mexer. Lamentavelmente, muitas igrejas se utilizam de todo o discurso para perpetuar a mediocridade. Porque acha que não precisa nada além, que não precisa fazer melhor. Para que isso? Para que aquilo? Aí o líder está lá com a cabeça, às vezes o líder está com a cabeça fantástica, sabe? Ah, vamos fazer um evento assim. Aí o outro, mas para que isso? Não precisa. Não é isso aí, tá demais. Faz o mínimo necessário. Quando fala faz o mínimo necessário, está dizendo o quê? Eu estou tão acostumado com a incompetência que o mínimo necessário já é excelente. Só que o mínimo necessário é o mínimo necessário, cara. Você tem que agregar qualquer item que você agrega ao mínimo necessário, você caminha para a zona da excelência. Por isso que você tem que ter conhecimento, entendimento, sabedoria, habilidade e personalidade. Porque com isso aí, você não fica no mínimo necessário. Você vai além. Você avança, entende? Alguém já dizia antes que as competências eram medidas só pelo chá.
Pelo Aham. acróstico chá, conhecimento, habilidade e Sim. atitude. O meu acróstico é o café, tá? Mas vamos falar do chá, não tem problema não. É, Competência, conhecimento, habilidade e e atitude, né? atitude, e atitude. Conhecimento, saber o que fazer, habilidade, como fazer, atitude, querer fazer. Segundo aí os pesquisadores da área, eles dizem, né, dentro da gestão de pessoas, que se a pessoa tiver o chá, ele já está maravilhoso. Chá é o mínimo necessário, cara. Quem tem chá, né, é medíocre, cara. Tá na mediocridade A ainda. Vanessa tá, a Vanessa A tá gente tem que falando algo que avançar para existe muito. café, meu irmão. Vamos avançar para café. A Vanessa está fazendo aqui um comentário interessante, que acontece muito. A gente está falando de igreja, né? É, Não ensaiei, mas é para Jesus. Não olhe para minha voz, é para Jesus, né? Aquela coisa do mal feito, né? É para Jesus. ainda tem Como se isso. Jesus. Irmão, eu não sei cantar, não, mas é para Jesus, eu canto de qualquer jeito. Peraí, meu irmão, o que é isso? Agora, eu vou te fazer um desafio, Eliseu. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, tá? Olha, e tem gente querendo, viu? Já tem gente na Vamos fila, quem marcar. saber qual é a próxima live. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vamos pensar em Romanos 12? Romanos Diga. 12, versículo 2. Paulo diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo bem? Pegou, né? Claro, está na Bíblia. O que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, existem duas formas no mundo. Tá? Existe a forma do mundo e a forma de Deus. Certo. Quando Deus fez o homem a partir de qual forma? Quando ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, na forma da nossa semelhança. Ou seja, o homem tem a forma da forma. Porque o bolo tem a forma da forma. Se o bolo é redondo, é porque a forma era redonda. Tudo bem? Certo, certo. Se o bolo é quadrado, Perfeito. porque a forma é Claro. quadrada. Vai pegando, vai pegando. O que acontece? Aí o diabo entra na história e deforma. Quando ele quebra essa forma, ele coloca um vírus no indivíduo, que o indivíduo perde a forma da forma. Mas essa forma que foi perdida passa a ser o parâmetro de todas as demais. Então, todos nós nascemos pelo parâmetro de uma forma deformada. Tá ligado? Uau. Claro, claro. Aí Paulo diz assim, aí sim, aí Deus manda Jesus. E Jesus não tem essa forma, porque a forma de Jesus é a forma de Deus. Por isso, nessa relação hipostática, que eu não vou falar isso aqui, porque não prejudica É o muita entendimento, coisa, meu mas nessa amigo. relação hipostática de Deus com o homem, Sim. Deus no homem, Jesus é cheio de Deus, cara. É o verbo que se faz carne. Então, Deus no homem transforma. Ou seja, tira o homem da forma que ele estava e processa ele em outra forma. E que forma é essa? Cristo. Aí Paulo diz, não fique na forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, entre na forma de Deus, para que você ande na zona da excelência. Por quê? Porque começa com o bom é o mínimo necessário, avança para o agradável e vai para o Aham. perfeito, cara. 3 níveis de excelência. Uau, cara, que demais. O que eu falo é o seguinte: essa geração quer aprender, o que eu falo para liderança, os jovens estão chegando agora, precisa sentar, cala a boca e ouvir as pessoas. É isso que a gente precisa mais, Sim, ouvir, sim. aprender. Sim. É, ninguém é excelente sozinho do nada. Eu acho muito Nós somos fantástico essa interdependentes. Eliseu, eu preciso de você, interdependência. você precisa de mim, e sem essa. E olha, e é uma estupidez alguém achar que sozinho ele vai fazer. Eu já disse isso. Quem se isola Não. e surge contra a sabedoria. Não tem jeito, a gente tem que E estar acha que eu. dependendo. É um ajudando o outro, cara. E acha que é bom, sabe tudo, vai sozinho, cara. Eu tenho uma dificuldade de acreditar em líder que sabe tudo, né, cara, e não para ouvir. Você sabe, eu também jornalista e tal, e eu fico aqui com 1000 perguntas para fazer, mas eu não quero fazer pergunta, eu quero que você fala e eu quero ouvir, porque eu sei que não está sendo bom só para os nossos ouvintes aqui. Eu sou ouvinte, eu estou ouvindo e aprendendo. Cada vez que a gente senta, a gente aprende algo. A E é gente por isso que eu aprende valorizo a ideia de sentar e tomar café juntos. Eu aproveito e abro aqui, enquanto a gente toma um gole de café, alguém tem uma pergunta, faça a pergunta aqui.
Aproveite, pastor Écio Ribeiro está aí, temos ainda mais aí uns 10 minutos, o tempo passa muito rápido. Enquanto o pessoal faz pergunta aí, Eliseu, porque você também Diga. não abriu o link da pergunta, você devia ter aberto aqui, né, o ícone. Pois é. Mas tudo bem. Não se preocupa, meu irmão, já quero te dizer o seguinte, eu estou ao teu dispor, a dispor da MOB, quando precisarem, chame para a gente bater um papo, tá bom? Mas deixa eu te contar uma coisa aqui, que fecha o raciocínio que eu estava trazendo. Fecha o raciocínio, tá? Eu disse, a zona da excelência é a zona na qual Deus quer que a gente transite. Então, líder medíocre é o mínimo necessário que nós precisamos. Mas abaixo da mediocridade é incompetência. Se esse líder não faz o mínimo necessário, nem o mínimo necessário, ele já está na zona da mediocridade, da incompetência. Eu falo aqui para a minha equipe, eu faço mentoria toda quinta-feira com a equipe de líderes. Se eu coloco alguém, por exemplo, numa função, digamos, eu pego aqui vou dar um exemplo, pego o Eliseu, o Eliseu e coloco como líder de missões. Ok? É um desafio que eu estou dando a ele. O que eu estou esperando do Eliseu? Que ele pare só nos eventos que ele vai fazer 2 vezes por ano? Ah, vou fazer isso e aquilo. Não, irmão. Antes de qualquer coisa, se eu te dei um desafio sobre uma área, você tem que saber da área que eu te dei. Então, o que eu faço aqui com o meu líder de missões? Eu mando quase toda semana informações conceituais. Eu mando sugestão de livro, eu quero que o cara leia, eu discuto com ele, reúno com ele para dizer, aí, meu mano, como é que você está pensando isso? O que você está vendo nesse cenário? Por quê? Porque o primeiro passo é o conhecimento. O cara quer ser líder de jovens sem saber nada sobre juventude, não quer aprender nada, porque ele, como você disse, ele, já sei. E ele se limita, o Eliseu, ao campo da fé, como se a fé fosse renegasse, como se a fé renegasse o conhecimento, como se a fé não merecesse conhecimento. E isso é traumático, cara, traumático. Eu estou dizendo demais, você, demais. Eu nasci no Evangelho, nasci dentro desse cenário, me converti aos 9 anos, porque nem todo mundo que nasce no Evangelho é convertido. Me converti aos 9 anos, transito nessa área desde os meus 14, já com liderança, liderando equipe, etc. Tenho 47 anos e eu te digo, lamentavelmente, na igreja tem muita gente que não avança por causa da mentalidade medíocre. Tem que transformar essa mentalidade, cara. E transforma, começa pela paixão pelo conhecimento. Cara, eu olhar e dizer assim, cara, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero ir além. Eu não vou ficar parado só nisso aqui. Aí alguém diz, mas para quê? Meu irmão, porque eu não quero ficar na mediocridade. Certo. O básico eu já tenho. Eu tenho que ir para a zona da excelência, porque eu já tenho o bom, agora eu quero o agradável e perfeito. Essa é a vontade de Deus. Entende? E Perfeito, aí, claro. isso tudo, aí eu finalizo dizendo o seguinte, isso tudo é resultado da conjugação de 3 inteligências. Inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência espiritual. Ah, que legal, né? Falei. Olha, já fantástico. Eu, particularmente, tenho o seu livro. Depois, no final aqui, eu vou deixar um link, não sei. Ou você pode falar onde adquirir seu livro? Comigo mesmo. Olha, acessa aqui o Écio Ribeiro. Ali no DM, manda a DM para mim que eu resolvo. Tá? Pronto, tá fácil. Vai direto à fonte. Eu li, eu falei assim, eu vou ver o que eu vou fazer algumas considerações onde eu grifei. Tá todo riscado aqui, eu grifei todo o seu livro aqui. Pô, fico todo marcado. Isso, cara, porque você tem um livro maravilhoso, né? Café, que é maravilhoso. Um café, olha, por favor, e é todo focado em liderança. Eu fico muito enriquecido saber que você, como escritor também desse assunto, se interessou em grifar meu livro, né? Pô, muito obrigado, tá? Mas muito obrigado pelas palavras. Olha só, eu tenho algo que você cita aqui, eu acho fantástico, dentro do que você está falando, e serve para a juventude. Sucesso não é um acidente. Então é isso que eu chego à conclusão. Não é acidente, não é por acaso, né? Sucesso não é. Está aqui no seu livro. Sucesso não é acidente. É o resultado de toda essa caminhada em torno da excelência, habilitando os aplicativos de excelência na cabeça. Esses aplicativos que eu falo não é aplicativo de celular, é aplicativo de excelência, né? Aplex. Aplicativos de excelência, que você faz digamos aqui, um download espiritual, tá? E aí você traz para o seu caráter esses aplicativos, que são os princípios, que inevitavelmente te conduzem para a zona da excelência. Eu digo então aqui, apareceu para mim 2 perguntas. A primeira vai ser bem rápida, acho que você já está respondendo quando eu falo que não é um acidente, conhecimento, sucesso, crescimento não é um acidente, mas alguém está perguntando,
apareceu aqui e tem um Lucas que trabalha com a gente na Mob e me ajudou aqui. A pergunta é: como o pastor Écio armazena tanta informação, conhecimento e sabedoria dessa forma? Eita glória, fomos muito edificados. Olha, fico Boa. feliz pelo Agora, lisonjeio. Fico feliz pelo lisonjeio. agora Na a pergunta é: verdade, eu acho que tudo é vivência, né, Eliseu? Quanto mais vivência, você ajuntamento de. vive, você está vivendo, e não tem jeito. Sabe aquela coisa dos caras que inquiriram Pedro dizendo a tua fala te denuncia? Quanto mais você vive, você fala. Não tem Uau. jeito. Você fala do que você vive. Não tem outro Perfeito. jeito. É mais vida, ou isso é menos vivência. Agora uma pergunta, essa aqui é do Samuel, São Paulo. Como suprir a necessidade de novidades? Acho que é isso que, não sei se você entendeu a pergunta dele. Como suprir a necessidade de novidades? Na verdade, nós estamos vivendo um mundo que requer inovação. Inovação e criatividade. Não tem jeito. Nós temos uma linha, eu acho que até da outra vez que eu conversei contigo, eu não me lembro, mas parece que eu fiz uma linha sobre isso, um gráfico, né? Em que na vertical você tem inovação e na horizontal estabilidade. Muitas pessoas se preocuparam só com a horizontal, com a estabilidade, se esqueceram da vertical, que é a inovação. O mundo exponencial vive na inovação e não na estabilidade. É tanto que as coisas são muito rápidas, são muito violentas, assim, rápidas demais e às vezes sem estabilidade. O ideal é que você conjugue ambos, tenha inovação e também estabilidade. Aí você diz, como é que eu posso inovar no sentido de criar, de avançar, de não ficar parado? Porque eu vou dizer, o maior risco que você corre para este momento e para o momento que vem é de fazer muito bem feito o que sempre fez. Vou repetir que é para alguém anotar. O maior risco que você corre neste momento e no momento que está por vir é de fazer muito bem feito o que sempre fez. Ou seja, está tão acostumado com o que sempre fez que não se aperfeiçoa, que não inova, que não cria, que não busca coisas novas e fica só parado lá atrás. Resultado, é uma Kodak da vida, que fazia muito bem feito, sempre fez e foi superada e foi atropelada pelas coisas novas que vieram. Do mesmo jeito, uma liderança, igreja. Cara, eu tenho falado muito, eu tenho mentoreado pastores. Eliseu, tem um grupo de pastores. E eu tenho dito isso, meu mano, não fique parado. Só, a estabilidade é ótima e é necessária, porque não pode existir evangelho sem estabilidade. Mas quem nos dá estabilidade é o evangelho. Então, não abra mão do bibliocentrismo, do evangelho cristocêntrico, que isso te dá estabilidade. Agora, busque metodologias para você poder transitar tanto no gráfico da inovação como no gráfico da estabilidade. Então, meu mano, é o seguinte, é buscar mesmo, é ler, é pesquisar, é ouvir, é buscar mentoria. Tudo isso é necessário para que você agregue conhecimento e agregue coisas novas para desempenhar bem a sua liderança. E nada melhor que um momento como esse para aplicar coisas novas, porque o momento grita por coisas novas, pede por coisas novas. Cara, não tem jeito. Um mundo novo pede um novo jeito de ser. Compulsoriamente, nós estamos sendo obrigados a inovar. Você imagina a coisa, Eliseu, quantas igrejas exploravam o meio virtual? Quantas? Eu estou explorando já. Mas quais eram as igrejas que estavam explorando? Igrejas assim mais, sabe, mais pouquinho, sim. Que tem uma juventude mais dinâmica, estava explorando. Mas a grande maioria das igrejas, vou ser sincero, a grande maioria não explorava os meios. Muitos pastores não tinha nem sequer um Facebook, agora teve que fazer agora. WhatsApp. Deixa eu te falar uma coisa aqui, com todo respeito. Quando você vê a igreja Deus é Amor fazendo transmissão de culto pelo Facebook, cara. Quando você vê Cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil fazendo culto online, significa o quê? Fomos compulsoriamente jogados dentro dessa realidade e quem já estava explorando está se dando melhor agora. Quem está começando agora, ele está meio perdido. Tem gente que não está conseguindo fazer. E agora, não sei se você sabe. Eliseu, tem igreja que está sofrendo. Por quê? Porque nem os membros e nem o pastor tinham habilidade com esse mundo virtual. E agora? Com as portas fechadas, como é que faz? Precisa, entende? Não tem. Então, aquilo que já anunciávamos desde 2017, 2016, 2017. Eu tenho falado sobre isso. Gente, mundo exponencial, sociedade 4.0, mundo que mudou a mentalidade. É um avanço tecnológico. Inteligência artificial. Nossa. Inteligência artificial. Vamos entender o que é isso, para saber como a gente pode aproveitar essa metodologia em torno do evangelho. Não é para você mudar o evangelho, você não precisa mudar a semente. A semente é uma só. Ainda que ela caia entre os espinhos, ou à beira do caminho, ou entre pedras, não muda a semente. A semente é essa. A semente é o evangelho, mas a metodologia
ela pode ser diferenciada, cara. Por que a gente vai ter que continuar semeando em pedra se eu posso ter a ciência e saber que na pedra não produz? Entende? Ah, mas é porque Jesus contou essa história. Se ele contou, justo para que a gente aprenda a não ter que ficar fazendo as mesmas coisas. A gente pode inovar. Então, olha, juventude, eu tô apostando nessa galera que está aqui com a gente, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo impregnadas por esse discurso, estão apaixonadas, querendo já fazer alguma coisa, e eu acho que é isso aí, o caminho é esse. Vamos fazer. Não fique também preocupado em produzir, porque senão você vai ficar louco nessa coisa do alto desempenho, né? e vai viver uma vida nevrálgica, né? De desempenho. Não é isso. Desempenho com disciplina, tá? Desempenho com disciplina, para que você não perca a essência da disciplina, que é o dever, porque senão fica muito empoderado pelo desempenho, que é o poder. Tem gente que está muito louco pelo desempenho, só pensando no poder. Eu faço. Os coaches estão aí deixando as pessoas loucas, né? Então, na verdade, a gente precisa pôr o pé no chão e entender o seguinte: eu preciso de disciplina com desempenho. Na conjugação disso, a gente arrebenta e faz a coisa acontecer. E vai para frente, vai ter a melhor juventude do Brasil, não tenho dúvida, quando você tem um trabalho no nível de excelência. Bom, eu só tenho que te agradecer. O que estava na minha agenda, que a pandemia, infelizmente, pediu que eu reprogramasse, você seria um dos nossos preletores. Eu estava propondo seu nome para ser um preletor nosso em um encontro nacional de líderes em Campinas. Que honra para mim, cara. Se fizer isso... Mas já fica aqui, eu já te comprometo diante do nosso público aqui, que você... O convite está feito e é só esperar um novo momento. E que seja, eu queria presencial. Eu gosto de presencial. Eu espero que o mundo me dê essa oportunidade de voltar ao presencial. Mas mesmo assim. O presencial é insubstituível, cara. É insubstituível, não adianta. O brasileiro tem uma característica pessoal já, que é de ser mais sinestésico, ser mais caloroso, de pegar, né? O brasileiro gosta disso. E crente brasileiro, rapaz, tá brincando, estamos sofrendo demais. E nordestino ainda, imagine. Né? Mas está aí. Vamos vencer isso aí. Eu agradeço, eu quero te agradecer. Esse papo não acaba. A gente é parado agora pelo tempo que o Instagram permite. Que pena. Ele não acabou. E até porque o conhecimento não se acaba, crescimento não se acaba. A live mostra isso, é a realidade, tá? Eu quero de coração agradecer por topar esse café e acrescentar na vida da nossa juventude, não só da juventude, mas independente, tem outros aqui com a gente, eu tenho certeza. Acima de tudo, o reino foi acrescentado nessa tarde. É verdade. E o meu desejo é esse, é cooperar para que se levante mais e mais líderes, mas não que espere apenas o que você falou no início, a posição, mas que sirva nesse momento, não espere algo. Disposicionalmente, né? Disposicionalmente. Eu acho que essa é a palavra. Muito obrigado. E eu queria te pedir só mais uma coisinha. Abençoe a nossa juventude com uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que temos de contar contigo. Sabemos que tu és o Senhor, que sobre todas as coisas transita com excelência. Tu és o Deus que nos chama para um propósito lindo, rico e maravilhoso. E estamos certos de que, Senhor, a capacitação que vem do teu Espírito nos dá condições de viver uma zona de excelência inigualável. Por isso eu peço que a tua bênção esteja sobre os teus filhos. E o teu Espírito os provoque, os incomode, para que mais e mais caminhem, Senhor, dentro dessa dimensão para a honra e para a glória do teu nome. Amém.